Muito bem, agora eu vou resolver com você a questão de número 12, uma questão de óptica geométrica, neste caso abordando o assunto de prismas ópticos. Então vamos à leitura. Na figura a seguir, um objeto luminoso pontual O é colocado no foco principal de uma lente esférica delgada. Os raios de luz que saem do objeto passam pela lente L, se desviam no prisma óptico P e, por fim, refletem no espelho plano E. A seção transversal do prisma é um triângulo isósceles de base paralela ao eixo principal da lente e o espelho plano é paralelo à lente. Assinale a alternativa que indica o ângulo de que deve ser rotacionado o espelho em torno de um eixo perpendicular ao plano do papel, de modo que a imagem final seja formada sobre o próprio objeto O. Considere os índices de refração do área do prisma iguais a 1 e 1,5 respectivamente. Problemaço, problema que já caiu também de maneira muito semelhante em outra prova do ITA. Antes de eu resolver de fato a questão, eu queria trabalhar com você um pouquinho sobre o assunto de prismas ópticos. Eu quero mostrar para você quais são as principais características que você tem que conhecer de um prisma. Para isso, vamos fazer a seguinte figura. Eu vou desenhar aqui o nosso prisma. Aqui eu vou ter a primeira face do prisma. Aqui eu terei a segunda face do prisma e aqui está a sua base. Isso daqui é a sua seção transversal, um determinado triângulo. Agora, digamos que um determinado raio de luz incida no nosso prisma na primeira face aqui, ele sofre uma refração, vem para cá assim, e depois ele sofre uma segunda refração e vem para cá assim. Muito bem, digamos que nós temos esta trajetória para o nosso raio de luz. Eu vou traçar aqui as retas normais, que sempre nos auxiliam bastante em exercícios de óptica geométrica. Aqui está a primeira e aqui vou traçar a nossa segunda retinha normal. Como elas são retas normais, elas formam com essas faces ângulos de 90 graus. Agora, vamos prolongar os nossos raios. Se você prolongar os raios, olha que interessante que você obtém. Eu vou prolongar este daqui e vou obter isso. Vou prolongar este, vou obter isso. Quando a gente prolonga os raios, a gente nota que os seus prolongamentos formam entre si um determinado ângulo. Este ângulo que eles formam entre si é um desvio angular e é importante a gente saber calcular. Eu vou mostrar para você como é que a gente calcula isso. Agora, vamos colocar alguns parâmetros importantes no nosso exercício. Alguns parâmetros que são importantes, aqui são os pontos de incidência. Eu posso chamar este ângulo de ângulo A. Este ângulo A, ele é chamado comumente de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Este ângulo aqui, vou até mudar de cor, este daqui, é o nosso ângulo de desvio ou desvio angular, que eu vou chamar de delta. Agora, na nossa figura, eu terei este ângulo, vou chamar de ângulo I1, este ângulo vou chamar de ângulo R1, que são os ângulos de incidência e refração na nossa primeira face. E agora eu vou chamar este de R2, este de 2, que são os ângulos de incidência e refração na nossa segunda face. E é muito interessante a gente observar que aqui eu posso chamar de delta 1, que seria o desvio só na primeira face, e aqui de delta 2, que seria o desvio só na segunda face. E existe uma propriedade da geometria que diz pra gente assim: quando a gente pega dois ângulos e os lados desses ângulos formam entre si 90 graus, esses ângulos são congruentes. Ou seja, este ângulo A cai aqui embaixo, aqui passa a ser A, porque aqui é 90 graus e aqui também é um ângulo de 90 graus. Agora que a gente tem essa figura, vamos trabalhar um pouquinho a nossa geometria. Primeiramente, eu quero que você olhe bem para este triângulo de baixo. Olhando para este triângulo de baixo, perceba que A é um ângulo externo. E lembrando, este A é o nosso famoso ângulo, de abertura, ou também, como pode ser conhecido, ângulo de refringência. E aí, pelo teorema do ângulo externo, A é igual a R1 mais R2, a soma dos outros dois ângulos internos. Agora, eu quero que você olhe para o triângulo de cima, este daqui, ó.
olhe para o triângulo de cima, que tem os ângulos na cor rosa. Ali em cima, nós teremos o nosso chamado desvio. Desvio angular. O desvio angular, também usando aí o ângulo externo, delta, vai ser calculado como delta 1 mais delta 2. Acontece que delta 1 e delta 2 é facilmente calculado fazendo a diferença entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Então eu vou escrever assim, ó, mas o ângulo delta 1 é a mesma coisa que R1, é a mesma coisa que I1 menos R1, e o ângulo delta 2 é a mesma coisa que I2 menos R2. Se eu substituir tudo isso aqui em cima, eu terei que delta, o nosso desvio, é I1 menos R1 mais I2 menos R2, ou seja, isso é a mesma coisa que I1 mais I2 menos R1 mais R2. E olha que interessante que a gente obtém. Olha para esta última equação e eu quero que você repare bem para este termo aqui. R1 mais R2. Já apareceu na nossa vida? R1 mais R2 é o ângulo de abertura A. Então aqui eu vou substituir por A e consequentemente a gente demonstrou que o desvio angular delta pode ser calculado como I1 mais I2 menos A. Beleza, a gente pode calcular assim. Agora, vamos usar um pouquinho da lei de Snell. Como que é a lei de Snell? Quando a gente utiliza a lei de Snell, pela famosa lei de Snell-Descartes, nós podemos dizer que N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Essa daqui é a famosa lei de Snell-Descartes. Só que uma coisa que é muito interessante é a gente aplicar esta lei para a condição de pequenos ângulos. Como assim para condições de pequenos ângulos? Eu explico melhor para você. Vou escrever assim, ó. Para pequenos ângulos. Vamos tentar entender qual é a consequência que a gente tem devido ao fato de se utilizar pequenos ângulos. Quando nós temos ângulos pequenos, um ângulo θ em radiano é aproximadamente igual ao seno de θ, que é aproximadamente igual à tangente de θ. Então, se eu estou na condição de pequenos ângulos, no lugar do seno de I, eu posso simplesmente escrever I. No lugar de seno de R, eu posso simplesmente escrever R, ou seja, a lei de Snell passa a ser escrita como N1 vezes I é igual a N2 vezes R. E por que isso é tão importante? Por causa do seguinte, eu vou aplicar a lei de Snell nesta face e depois vou aplicar a lei de Snell nesta face, sempre lembrando que do lado de fora nós temos o ar, cujo índice de refração é igual a 1, e do lado de dentro nós temos o prisma, cujo índice de refração é igual a N. E aí, olha como é que vai ficar. Aplica a lei de Snell na primeira face para pequenos ângulos. Você vai ter N1 seria o índice de refração do ar, que vale 1, vezes o ângulo I1. É igual, N2 é o índice de refração do prisma, vezes R1. De maneira análoga, nós temos 1 vezes I2 é igual a N vezes R2. E quando eu olho para esta equação, me dá uma vontade louca de somá-las. Se eu somar uma equação a outra, perceba que do lado esquerdo nós teremos I1 mais I2. Do lado direito coloco N em evidência, NR1 mais R2. Mas não é possível, novamente apareceu na nossa vida este termo. Termo que a gente já conhece como A, ângulo de abertura ou ângulo de refringência. Então, I1 mais I2 é N vezes A. Eu vou substituir isso tudo nesta expressão de cima. E quando eu substituir, olha o que eu vou obter. Vai ficar delta é igual a N vezes A menos A. Ou seja, o valor de delta é igual a N menos 1 vezes A.
Muito bem, aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, professor, no exercício tinha uma lente, tinha um espelho, por que você está fazendo isso? Você vai entender. Se você reparar no nosso enunciado, o ângulo de abertura é 4 graus. 4 graus é um ângulo muito pequenininho. Na verdade, essa consideração de ângulos pequenos se aplica para ângulos menores do que 10 graus. Então a gente está dentro desta condição. E se eu tenho, neste caso, um ângulo de 4 graus, é um ângulo pequeno, eu posso calcular o desvio por meio dessa expressão. Vamos calcular para ver o que a gente obtém? Se você calcular, você vai obter o seguinte: o nosso desvio angular delta vai ser, o índice de fração do prisma foi dado pelo enunciado 1,5 menos 1, e o ângulo de abertura é 4 graus. Daqui você obtém, portanto, que delta é igual a 2 graus. Esta é a resposta do problema. Só que vamos entender por que esta é a resposta do problema. Se você observar a figura, você vai perceber que o raio sofre um desvio na lente, sofre um desvio no nosso prisma e depois ele reflete no espelho. O problema é um problema bastante conceitual também, porque ele quer que a imagem final seja coincidente ao objeto inicial. Para que isso aconteça, o nosso espelho tem que girar de um certo ângulo, de modo que o raio que incida nele, incida normalmente. Porque a gente sabe da propriedade da reflexão, que quando o raio incide normalmente, ele reflete normalmente e vem refazendo todo o caminho inicial que ele fez. Então você vai ter que pegar aquele espelho, girar de 2 graus, para que o raio que incida nele, incida de maneira perpendicular, reflita de maneira perpendicular e venha percorrendo exatamente a nossa trajetória inicial. Bem interessante essa questão, já caiu algo muito parecido no ITA no ano de 2013. Bacana? Então a gente pode dizer que a nossa resposta, portanto, está na letra B. Então era isso que eu queria trabalhar com você nessa questão. Então por esse vídeo é isso e eu vejo você numa próxima.